Boa noite, que a presença do Senhor, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua cura, seja derramado na sua vida nesta noite. Eu tive um compromisso, por isso me atrasei um pouco para gravar essa mensagem, esse propósito, né? Esse momento de encontro com Deus, esse momento de encontro com a palavra. Eu fico pensando algumas vezes como o Senhor tem nos fortalecido, como o Senhor tem sido o nosso braço forte, a nossa destra, como o Senhor tem nos segurado com a sua mão, com a sua destra fiel, como o Senhor tem fortalecido as nossas pernas, os nossos braços, os nossos corações, muitas vezes, quando estão enfraquecidos. Parecemos até que estamos numa guerra, que somos soldados do Senhor, e nessa guerra o Senhor nos toma pela mão e nos direciona. Quando eu li esse versículo que eu vou ler agora para vocês, foi essa imagem que me veio à mente. O versículo está em 2 Timóteo 2, versículo 1. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. O Senhor Deus aqui nos chama de filho, nos chama de uma maneira amorosa e nos traz um conselho maravilhoso saindo, do trono da graça de Deus. Ele está dizendo para nós, para você que está me ouvindo, para que você seja forte por meio da graça que há em Jesus Cristo, seu Filho. Deixa muito claro para nós esse ensinamento de que a graça, ela não está em nós, mas a graça é um favor imerecido que Jesus Cristo dispensa sobre a sua vida. Quando Paulo, nesta carta, ele está chamando Timóteo para se unir a ele, para se juntar a ele em sofrimento, ele está fazendo um convite aqui, como se chama um bom soldado de Cristo. Nós que levamos a palavra, nós que servimos a Jesus Cristo, nós somos soldados dele. E ele nos chama para uma função muito difícil. Você já chegou a parar e pensar qual é a sua função? Qual é a função que o Senhor Jesus Cristo está te chamando? Ele te chama para que você possa levar o Evangelho. Ele te chama para uma missão difícil, de ir atrás daquelas pessoas que estão perdidas, que estão no caminho das trevas, que estão longe da luz de Jesus Cristo. Ele te chama para um trabalho difícil, de se dedicar, de orar, de dar o seu tempo, de dar a sua vida em prol daqueles que necessitam da sua oração, que necessitam do seu conselho, que necessitam da sua ajuda. Nós, eu e você, como um soldado de Jesus, devemos ser completamente, totalmente dedicados. Sabe por quê? Porque nós recebemos dedicação do nosso Deus Criador, do nosso Deus Salvador, morrendo por nós, ressuscitando por nós. E recebemos também do Espírito Santo todo o trabalho de cuidar, de fortalecer, de falar conosco. Esse trabalho nosso é um trabalho de dedicação. Esse trabalho deve ser o que dirige a nossa vida, Porque Jesus sendo o comandante do nosso coração, nós iremos servi-lo com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos bens, com a nossa saúde, com a nossa dedicação. Porque se Jesus é tudo em mim, eu vou me sentir na obrigação de ajudar os outros, de trabalhar para Ele. Nem sempre nós o servimos de uma maneira fielmente, de uma maneira dedicadamente. O meu chamado hoje é para um alerta, para que possamos servir ao Senhor de maneira total, dedicado, em amor, em obediência, em humildade. Portanto, esse versículo do início que diz ser forte por meio da graça que há em Cristo Jesus, nosso Salvador,
nos leva a ter uma vida diferente, porque Jesus, ele é cheio de graça, ele é cheio de compreensão com as nossas fraquezas, ele nos perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Para você pensar, como a graça de Cristo pode se tornar uma fonte de força para você o servir? O que significa para você sofrer por Jesus? Você já parou para pensar que ele sofreu por você e que ele espera a sua entrega? Vamos orar juntos agora? Querido Deus, por favor, clamamos a Ti. Fortaleça-me agora na graça do Seu Filho Jesus Cristo, para que eu possa servi-lo dedicadamente e fielmente. Pai, abençoa todos que fizeram essa oração. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus.